Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversas Transformadoras, que é um espaço de diálogo sobre como podemos efetivamente transformar a educação em um aprendizado. A gente sabe que a necessidade de aprender cresce a cada dia e que novos desafios batem à nossa porta. Assim, independente se somos professores, se somos educadores, se somos pais ou se somos os próprios estudantes, nós não podemos ficar parados. O Conversas Transformadoras é um chamado à compreensão das ações de transformação reais do aprender, principalmente aquelas que são escaláveis e portadoras de futuro. E aí, vamos realmente transformar a educação? Hoje a nossa conversa é com a Thaís Xishang, que desenvolveu um jogo sustentável com foco nas ODSs, para ser aplicado em sala de aula. Ela também é parceira do Instituto Acatu, cofundadora do Delibera Brasil e autora do livro Mulheres e Política no Brasil, um manual prático de enfrentamento à desigualdade de gênero, pela editora Dialética. Thaís, seja muito bem-vinda e conta para a gente inicialmente, como foi a sua jornada na direção da criação desse jogo. O que te despertou para a criação desse jogo? Maravilha, Robson, em primeiro lugar, obrigada então pelo convite, é um prazer estar aqui contribuindo com vocês e com essa temática de inovação na educação. Bom, na verdade, como você comentou, né, o meu livro Mulheres e Política no Brasil, eu lancei junto com o meu primeiro jogo social, que também fala sobre a participação política de mulheres, e ele veio de uma resposta da minha segunda tese, onde eu queria muito que o conhecimento que a gente produz na academia saísse da academia, né? A gente discute muito as nossas construções entre os nossos pares, né? Eu enquanto pesquisadora dentro da consciência política, tenho muitas trocas ricas, mas eu percebo que muitas das vezes a gente não passa a barreira, né, do para fora da universidade. E daí, tanto o livro quanto o jogo, ele foi nessa provocação de quais são as linguagens, tanto mais dinâmicas, lúdicas, que a gente consegue contribuir para que outras pessoas acessem esses conteúdos ricos, né? Não só com uma linguagem mais simples, mas também em formatos que cheguem em pessoas que naturalmente não buscariam por isso, né? Então veio daí. E você deve ser uma apaixonada por jogo de tabuleiro, para chegar ao ponto de criar um jogo. Gosto muito de jogos analógicos no geral, nada contra os digitais, jogo também, mas os jogos analógicos são os meus queridos. Enquanto também educadora, eu sou muito fã do que os jogos podem fazer pela gente enquanto desenvolvimento humano, né? Conta rapidinho qual é o jogo que você mais gosta de jogar, dos tradicionais. Eu gosto muito de jogos de carta. Todos que são carteados me pegam em um lugar muito gostoso. Aham. Interessante. Bem, então assim, aí a gente chegou a esse jogo das ODSs. Você fez primeiro, então, um jogo ligado à representatividade feminina na política, né, junto com o seu livro, que daqui a pouco você vai poder falar um pouco mais dele também. Mas aí você chegou às ODSs. Todo mundo conhece as ODSs, né? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que surgiram lá em 2015, tem uma meta até 2030. Então, conta para a gente um pouquinho sobre a ODS e daqui a pouco você compartilha a sua tela também para você poder mostrar para a gente como é mais ou menos a estrutura do jogo. Quais são os pilares do jogo? O que você procura passar para que os estudantes aprendam, para que os professores aprendam também através do jogo? Bom, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são uma agenda muito cara, justamente porque eles trabalham tanto a complexidade das temáticas, né? Então, um ODS ele influencia o outro, mas principalmente porque ele dá um senso de colaboração e que a gente precisa de todos, né? Sejam em cargos institucionais ou a gente, enquanto pessoa física, trabalhando dentro dessas temáticas de forma cotidiana, rotineira, mas também com metas e objetivos comuns. Então, eu gosto muito de trabalhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por essa noção que a gente está, enquanto grupo União, né, e em diferentes formatos, olhando para as mesmas prioridades que a gente tem e elas focadas dentro da sustentabilidade e do enfrentamento às desigualdades. Então, acho que a temática de criar um jogo nesse sentido veio daí e veio da provocação de alguns colegas também, outros colegas professores, que ao ver o jogo em
política para mulheres, né? Encomendaram um pouquinho esse jogo também em ODS, que é uma coisa que tem sido cada vez mais tratada em sala de aula, que tem ganhado também, enquanto sociedade, né, um reconhecimento maior da importância da temática, mas que Sim, ainda com assim a certeza. gente tem um conhecimento superficial. A gente sabe o que são, mas não sabe quais são as metas, e o que é o quê, como que eles se interrelacionam, e a gente sabe que a gente tem uma janela de atuação, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, curta para mudarmos alguns paradigmas e hábitos atuais. Então, vem um pouquinho daí também, da urgência da temática. Compartilha a tela para a gente então e vamos dar uma olhada nesse jogo que eu já estou querendo jogar. Claro! Vamos E- e- marcar, inclusive, jogatinas para fazer juntos. com certeza, adoro, adoro. Muito Maravilha! bem. Bom, eu vou começar mostrando pelo tabuleiro, que é a peça principal. E daí o tabuleiro, gente, ele vai numa lógica de ideação de solução. Ou seja, a gente começa pensando qual é a causa do problema, o efeito do problema, qual é a localidade dele, então, onde ele pode ser mais afetado, ou em que localidade que a gente vai dar um enfoque para visualizar ele, né? O público afetado, ou seja, as pessoas que são direta ou indiretamente mais afetadas ou têm mais gerência sobre essa agenda dentro da grande temática. E Mas daí nesse depois. ponto 1 aí, a pessoa já escolheu a ODS o ODS que ele vai trabalhar nesse ponto 1? Não, eu estava pensando em contar um pouquinho do tabuleiro para entrar na dinâmica, mas eu posso inverter. O que acontece é que as pessoas aqui elas jogam em grupos, tá? Então a primeira Aham, coisa que a gente faz é juntar grupos de assim, a partir de 3 pessoas já é um bom jogo, né? Por aham. grupo, mas a gente junta grupos de pessoas de preferência diversas, ou seja, com ideologias, identidades, locais de fala, até idades, se for possível, diferentes, e a gente junta essas pessoas em grupo. Cada Aham. grupo de pessoa, eles podem ser escolhidos ao acaso, por sorte, por afeto, não importa como eles vão ser Pode ser a distribuídos. panelinha, então. Não idealmente, se eu fosse tivesse como outra coisa interessante precisa de uma pessoa mediadora para fazer a facilitação do jogo, porque ele não é tão simples, daí o papel dos educadores ou das lideranças locais, né? Aham. Mas se eu fosse mediadora, eu ia pedir para não ter panelinha, eu ia tentar quebrar as panelinhas, porque tendem a ter pensamentos conjuntos ou uma dinâmica É de exatamente funcionamento por muito isso. própria. Então, quanto mais diverso, mais dinâmico, melhor. E daí a gente preferencialmente quebrando as panelinhas, mas com os grupos instituídos em uma forma simétrica, ou seja, se tem 5 pessoas em cada grupo, ok. Se tem 2 em um, 7 em outro, cria uma discrepância, né, dentro Sim. desse processo. Então, a gente quebra as pessoas igualmente no número de participantes, e daí cada uma delas assume, ou por escolha, ou por sorte, tem as cartas para você sortear, esses locais de fala, que são ou Aham. representantes do setor público, setor privado, organismos internacionais, organismos sociais e fundações e academias e centros de pesquisa. E também, como você pode ver, que é uma lógica de todo jogo, sempre tem as cartas coringa, ou seja, você e o seu grupo podem criar também os outros locais de fala. Tá bem, tá bem. Aí, ou seja, aí a pessoa, um membro da equipe lá, pega uma dessas cartas, ou por escolha ou por sorteio, e pronto, eu vou fazer o papel do setor público, por exemplo, dentro desse debate que a gente vai fazer aqui. É legal que Isso. tem, isso aí tem a ver com aqueles chapéus da inovação. Não sei se você já leu esse livro, que o David Kelly fala que você tem que usar um chapéu para você enxergar por um lado específico que normalmente você não enxergaria. Então, tipo assim, já começamos muito bem o jogo, mas vamos lá para o tabuleiro, então, de volta. Não, perfeito. E daí, então, você tem com esse local de fala e você vai pensar a criação da sua solução a partir desse local de fala. Com isso, cada grupo também vai sortear uma ODS, que são Ah, as tá. Aí que entra a 17 que ODS. existem. Isso. Então, a gente ainda não começou a jogar, a gente estruturou os grupinhos. Então, a gente tem o grupo fechado, o local de fala dele e se sorteia uma ODS. Também pode escolher se o que é legal aqui, ou todas as equipes criam para o mesmo ODS ou cada uma cria para um objetivo diferente. Ah, Porque senão legal, fica legal. estranho ter duas com ODS 1 e uma com ODS 3. Ou todo mundo usa a mesma ODS, o que pode ser um acordinho que você faz com o grupo que você vai trabalhar, ou cada um pega uma ODS diferente. Então a Aham. gente sorteia isso ou escolhe, também é uma escolha do grupo, e daí aqui você vai ver que tem as 17 ODS.
Mas tem uma ODS surpresa, na verdade, duas. Eu criei a ODS 18, que não é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 18, né? Ou ODS 18, e esse Aham. objetivo ele é um exemplo de ODSs que a gente pode criar, e por isso que tem a última cartinha aqui, que é a Coringa, que também pode ser um esforço feito com o seu grupo de criar outros objetivos, outras agendas, ou especificar uma em especial. Por exemplo, a premissa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas é que igualdade racial já está dentro de redução de todas as desigualdades. Tá vendo? Tá. Só que eu entendo que a gente podia dar um enfoque um pouquinho maior para uma coisa tão importante como racismo, como igualdade racial, no sentido mais amplo. Aham. Então, eu preferi tirar ela do coletivão desse ODS e criar um ODS específico para isso. Como, Tá por bom. exemplo, a gente tem ODSs que falam aqui de mudanças climáticas, ações contra a mudança global do clima, né? E também de territórios, vida terrestre. A gente pode criar um ODS novo, por exemplo, sobre o enfrentamento às queimas, que a gente tem que influenciar nesses outros dois ODS, tanto na emissão de gases quanto na defesa da biodiversidade. Então, a gente Aham. pode ir criando outras agendas. Bom, então, agora voltando para o tabuleiro. Então, a gente já tem os grupos formados, qual o local de fala deles e qual é a temática da solução, certo? Qual é o ODS, portanto, qual é o ODS que vai ser trabalhado, seja coletivo, seja individual por grupo? Isso, perfeito. E daí a gente vai começar a fazer essa ideação. Então, todos os grupos começam nessa casa. Esse jogo não tem dado, gente. Então, todo mundo tem que passar por todas as casinhas. Por quê? Porque essa é a lógica da ideação de uma solução inovadora. Então, Uhum. você tem que passar pela causa do problema, efeito, nananã, até chegar na estruturação da solução. E por Uhum. que isso é importante? Porque se a gente pula, por exemplo, qual é o impacto que a gente quer gerar na hora de priorizar a solução, fica muito difícil você pensar qual é o ecossistema que essa solução vai se desenvolver. Então, ela tem que ser linear para ajudar a gente numa categorização lógica para chegar nos resultados que a gente quer. Uhum. E daí como que funciona? As equipes elas têm tempo para ficar em cada casinha e tem as cartas de ação. As cartas de ação são 4 tipos de carta e elas são identificadas no tabuleiro pelos símbolos. Então, isso é uma carta de problema, isso é uma carta de solução, de custos e de riscos e oportunidades. E daí, Uhum. esses 4 tipos de carta, eles são separados em 18 baralhos. Então, você tem um baralho por ODS. Tá. E daí você, no momento que você está nessa casinha, você pega dentro do seu ADS uma carta que tem esse símbolo e por aí vai. E essas cartas de ação, elas vão acrescentar novas coisas para você, que você vai ter que discutir com o seu grupo e vocês vão ter um tempo Ah, para que legal. pensar na causa do problema com aquela carta que é uma atividade extra. Aham, aham. Bem interessante. E quanto tempo leva, em geral, para terminar o jogo inteiro? É numa aula só ou você acha que demora algumas aulas? Olha, daí depende de qual é a dinâmica do seu grupo. Se a gente for jogar ele maratonadinho, né, com cronometrando tempo, dá para ser jogado em 1 hora e meia, tá? Tá. Mas eu já fiz alguns testes de grupo que a gente testou 2 casinhas por vez, ou então, na verdade, não foram 2 casinhas por vez, né? Foram 2 casinhas nessas que tem duas e essas 3 de uma vez só, porque tinha Aham. uma conexão lógica. Por Primeiro etapa, silêncio o né? problema, então, você pode ver, putz, eu quero demorar mais tempo para discutir isso com os meus alunos, eu quero só sensibilizar eles para que eles conheçam a temática. O grupo ele vai se engajar se eu der uma atividade mais longa ou ele vai preferir uma atividade que é maratonada, mas que dure no único encontro. Então, não tem uma resposta certa, depende de qual é o seu objetivo para trazer esse jogo, de quanto tempo você tem e do perfil de quem vai jogar. Mas eu sugiro que ou se faça em 4 encontros, ou pode-se fazer um encontro único de 1 hora e meia, 2 horas. 4 Tá. encontros por quê? Pela questão da lógica da ideação da solução, né? Então, problema, daí solução, daí matura a solução, daí define a estruturação e acaba. O jogo, na verdade, ele acaba de 2 formas, possivelmente, tá? Vocês podem acabar, aliás, quando vocês quiserem, mas tem 2 sugestões de final. Essa é a minha pergunta. Como é que eu ganho o jogo? É, aqui não tem dados, então você vai circular pelas casas né, e pelas cartas de ação, mas tem algumas cartas de ação que são mais lúdicas no sentido de, putz,
fica aí na sua casa mais uma rodada, ou faz o coleguinha atrasar uma rodada ele mesmo. Então, a gente pode acabar quando as soluções passarem pela reta final. E daí, isso é uma regra de quem passou primeiro, ranqueia por aí. Então, quem acaba primeiro. E Uhum, daí, a gente conta com a sorte das cartas mesmo. Ou a gente uhum. pode acabar da minha forma favorita, que é trazendo pessoas de fora que não acompanharam a jogatina para ouvir as soluções. E daí cada grupo conta a sua solução, e daí as pessoas de fora elas podem ver quais soluções estão mais coerentes, estão mais relacionadas ao objetivo de desenvolvimento sustentável que ela foi pensada, qual grupo pensou mais, como que a solução ia se estruturar, enfim. E daí você tem essa avaliação externa para falar quais soluções estão em um grau de maturidade maior. É interessante. Tem até um outro modelo que é legal de se fazer isso, que você entrega três post-its com um símbolozinho de ok, né, de curtir, para todo mundo que jogou o jogo. E todo mundo tem que votar em três ideias. Dá um curtir em três ideias. Aí geralmente eles colocam um na sua própria ideia. Só que ele tem mais dois para poder votar. E aí esses dois votos a mais acabam votando. Se não der para envolver uma pessoa de fora, dá para fazer esse tipo de coisa também, que eu já usei em algumas dinâmicas de grupo. Mas legal, Nossa, então dá dá para para fazer ganhar. diversas formas, Também. é. Oi? Sim, a ideia é isso. Você pega a forma que mais faz sentido para você e quanto mais formas inovadoras a gente usar, melhor. Legal, é. E ele tem uma certa liberdade também aí, né? Para o professor poder aplicar da forma que melhor convier para esse professor e que melhor também trabalhar com aquela turma específica que ele está. Mas aqui eu já achei dois elementos, ou até três elementos, né? Um são os próprios ODS, né? Falar de desenvolvimento sustentável, a gente deveria estar, e certamente estamos tratando isso na escola brasileira bastante, na escola global, porque é uma temática fortíssima para o debate. Eu acho que até para depois de 2030 a gente vai estar falando muito de ODS. É, aqui fala um pouquinho também sobre empreendedorismo, né? E sobre inovação. Você está nesses três pilares. O objetivo é desenvolver esses três de forma através do jogo. Como é que é? Sim, além desses três pilares, e realmente a inovação aqui de pensar novas soluções e pensar em um grupo diverso, ele também gera um efeito muito bacana, que é a autorresponsabilização e responsabilização coletiva pela temática. Então, leva você a pensar no Legal, que eu legal. posso fazer por essa agenda e por que isso é um problema meu. Então, quando a gente fala, por exemplo, de igualdade de gênero, né? Por que isso é um problema de homens também? Por que isso é um problema da Claro, claro. sociedade quando a gente tem esse processo? E você leva pessoas a pensar coisas que elas não pensariam anteriormente, porque elas nunca tiveram contato ou com aquele desafio sentido por ela mesma. Então, eu, enquanto pessoa branca, né, é muito difícil. Eu consigo ser muito empática, eu vi muito e lutar. Eu sou antirracista enquanto bandeira, mas eu não sei o que é o racismo, eu nunca experimentei isso. Então, quando a gente tem essa troca e pensa temáticas que são realmente um problema coletivo e que são mais sentidas por outras pessoas do que por outras, enfim, a gente também amplia o que é o nosso papel dentro de cada coisa, né? Por que mudanças climáticas é um problema meu? O que eu posso fazer para essa agenda? Então, leva nesse localzinho de autorresponsabilidade. E também tem uma quarta coisa, na verdade, que é incrível, que gera também o desenvolvimento de algumas habilidades socioemocionais, que são justamente pelo formato de você ter co-criado uma ideia, de você juntar com um grupo, você fica melhor na sua escutativa, trabalha também o enfrentamento às frustrações, o senso de coletividade. Então, tem uma série de benefícios secundários só pelo formato como é instituído, né? E também, mas assim, se eu for muito honesta, daí já está na parte dos ODS mesmo, que foi o primeiro ponto que você trouxe, mas os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as temáticas que a gente trabalha, às vezes, ou elas podem parecer desinteressantes para algumas pessoas que não conectam ela com a própria realidade, como podem parecer também muito pesadas. Então, a gente está falando, Aham. por exemplo, de temáticas que levam a gente para um lugar de desânimo, então desengajamento, porque são duras, né?
Quando a gente traz formas lúdicas de trabalhar essa temática, primeiro que você pega pessoas que não viriam para pesquisar, entender mais do assunto, mas conseguem prestar atenção e se engajar, porque o formato ele é dinâmico, ele é lúdico, né? Ele leva para ações. Quanto você também trabalha com mais leveza essas temáticas que muitas vezes são bem impalatáveis, né? É desafiador da gente pensar nelas. Tem a ver com o jogo, né? Ou seja, os jovens, as crianças gostam muito de. E todos nós, acho que o ser humano ele gosta do jogo, né? Gosta de competir, gosta de brincar enquanto aprende. Então, isso tem tudo a ver efetivamente com a gamificação ou com jogar para aprender. E eu acho que você fez aí uma peça de aprendizado sensacional. E eu fiquei muito impressionado também com a arte em volta do tabuleiro, a arte em volta das cartas. Conta um pouquinho, não sei se você quer falar um pouquinho aí dessas cartas que você está mostrando, mas depois conta para a gente como é que foi esse processo de criação também do jogo, do design, dessa parte da concepção visual desse jogo. Claro, eu só quero comentar essa última peça. Esse aqui é o deck que a gente estava comentando de igualdade na verdade, de igualdade de gênero, é o DS5, tá? Mas cada DS tem o seu deck. Então, vocês vão ver o que eu comentei. Tem aqui 4 tipos de carta. Então, esse é um tipo, tem outro tipo aqui e tem as cartas coringas. Ou seja, assim como todo jogo ele é customizável, vocês também podem criar cartas que vocês sentirem falta para aquele ODS, aquele objetivo, aquela meta em especial. E daí são sorteados, então eu quero só dar um gostinho para vocês do que são. Uma carta de problema, por exemplo, pode ser: converse sobre a importância da eliminação de todas as formas de discriminação contra mulheres e meninas. Então, você vai acrescentando ou uma temática para ser discutida no grupo, ou uma chamada de ação, ou uma metodologia que precisa construir, sei lá, uma matriz lógica, um orçamento para ver como que a ação é instituída, ou você pode ter justamente essas de pule a rodada para entrevistar um colega ou uma colega de outro time e compreender como essa pessoa no seu dia a dia pensa essa problemática, ou que ela experimenta que outras pessoas do seu convívio pensam a temática. Então, você tem ações que podem levar para uma dinâmica nova do jogo, né? Tem peças onde você, por exemplo, muda coleguinhas de um time para outro, e por aí vai. Que legal. Então, realmente traz essa parte para de compartilhar aqui, só não sei como ainda. Obrigada. Você traz justamente essa parte do inesperado, que também traz esse gostosinho do lúdico para o dia a dia, né? Da gamificação. E sobre o designer das peças, é uma coisa que eu queria muito falar, porque não se faz nada sozinho, né? E eu tive 3 parcerias muito incríveis para fazer esse jogo. Uma que é a correalização com a Pepita, que na verdade eles são especialistas em comunicação para impacto, em storytelling, em filmagem, criação de conteúdo, e eles fizeram de forma gratuita toda a parte de imagens, identidade, cor do jogo. Então, tudo que vocês estão vendo de arte e visualização foi criado pela Pepita Filmes, né? Então, teve essa parceria de execução. E eu tive outros 2 parceiros de conteúdo. Da Curios, que é uma startup em educação também focada em professores e educadores de redes públicas, e da Nuclear Hub, que é um hub de comunicação e para engajamento e inovação, que fizeram uma validação de todo o conceitual do jogo. Então, eles ajudaram a pensar como deixar as cartinhas mais acessíveis, na dinâmica do jogo, os testes. Então, teve muita parceria por trás, e essas outras organizações co-criando e trabalhando ativamente em toda essa concepção e desenvolvimento das peças. Maravilha, é sempre importante dar o valor a quem ajudou, né? E reconhecer o trabalho que essas pessoas que te ajudaram, o esforço que eles tiveram para poder entregar o jogo nesse nível de qualidade que vocês estão apresentando. Agora, se o professor gostou, como é que ele faz para ele conseguir ter o jogo, né? Para ele poder levar para a escola dele? Não sei se você já ajudou também alguns outros professores a convencerem os seus líderes na escola a aplicar esse jogo, se foi fácil, se foi difícil. Mas primeiro, como ter acesso a ele? Ele é vendido? Como é que é isso?
O princípio meu dos parceiros de execução é que essa ferramenta ela tem que ser sempre gratuita e aberta. Então, basicamente, ela é um link que você pode fazer o download ou das peças coloridas, que são as mais bonitas, né, mais atrativas, ou da peça em preto e branco, que são as mais acessíveis em critérios de impressão, né? Tanto que você Tá, pode imprimir na vou sua deixar o link aqui impressora. logo, então, para o pessoal já acessar. Perfeito. E daí o que você pode imprimir na sua impressora, ou você pode mandar para uma gráfica para ter a peça mais, às vezes, ter uma peça, um kitzinho, né, bonitinho para sua própria escola, ou para você usar entre turmas, já que é uma ferramenta, né, que pode ser usada várias vezes, ou pela mesma turma, ou por turmas diferentes, e por aí vai. Então, o nosso princípio é essa ferramenta a gente quer só que ela seja utilizada mesmo em sala de aula. Então, a gente tem sim conversas, tanto com redes públicas quanto privadas, para que professores e coordenações levem isso para o dia a dia. Ele é um jogo que, por ele ser mais complexo, ele funciona muito bem com finalzinho de ensino médio, meio de ensino médio para final de ensino médio e começo de Aham. graduação. Então, não é um jogo, por exemplo, que é legal você jogar sem supervisão ou sem um acompanhamento mais próximo com pessoas com menos de 16 anos. Você Ah, tá. pode jogar, só que daí o legal é que você tenha mais professores, mais facilitadores, talvez além da pessoa que vai mediar, uma pessoa por grupo, porque tem palavras que são mais complexas, tem temáticas que são mais desafiadoras, então ter alguém, um adulto lá, enfim, então um próprio jovem mais velho, não precisa ser um adulto, mas outras turmas que são um pouquinho mais velhas acompanhando pode ser um fruto bom, ou misturar as turmas, né, para ter pessoas mais velhas acompanhando mais novas e fazer alguns Aham. mix assim. Mas o jogo ele é gratuito, ele vai ser sempre gratuito. Os custos de impressão, que obviamente fica pelo professor ou pela escola, né, que vai Aham. fazer essa ativação, mas é realmente só os custos das próprias peças. E tem um manual ou você ajuda a implementar? Existe essa possibilidade também? Se a escola quer, se o Estado, por exemplo, quer implementar no Estado inteiro em todas as escolas, e é possível contar com a sua ajuda, naturalmente, creio que remunerada, né, para poder investir tempo e horas ajudando esses professores a entenderem o jogo? Existe essa possibilidade ou é só através do manual mesmo? Olha, tem um manualzinho que ele é bem autoexplicativo. A gente fez ele justamente para que a pessoa que quer jogar ela não tenha nenhum empecilho para fazer isso no dia a dia. Então, o manual ele é muito autoexplicativo, né? Mas confesso que, como nosso objetivo é que a ferramenta seja cada vez mais utilizada, qualquer parceiro que quiser apoio na implementação é uma bandeira minha e desses parceiros que eu comentei fazer isso de forma inclusive voluntária. Então, quem Uhum. tiver qualquer interesse, manda um oi para gente e a gente vê a melhor forma de fazer viável dentro das localidades. Tem algumas pessoas que usaram em comitês e organizações assim mais empresariais ou do terceiro setor com adultos e que gostaram muito da experimentação. Ah, A essa gente era uma teve pergunta que eu tinha, que se dava para usar em empresas, porque hoje o ODS discutido em vários cenários, não só dentro da escola. Então, pode se usar dentro de uma empresa também, para fins de conscientização de funcionários, alguma coisa assim? Sim, funciona muito bem com adultos. Não foi pensado para adultos, mas as experimentações que a gente teve com adultos foram super bem sucedidas, né? E daí você pode, inclusive, fazer alguns ajustes no jogo, porque você pode ter, por exemplo, então o seu local de fala é a área que você trabalha dentro dessa empresa, dentro dessa organização. A ODS, o objetivo, as metas, né, desse ODS, elas são alinhadas aos pilares de sustentabilidade. Então, você pode até customizar para a sua natureza, para o seu local, né, para o que te interessa e aplicar, ou então você pode realmente fazer para sensibilização, como uma ação de team building, porque também você tem, né, a conexão de pessoas de áreas diferentes, um momento de troca. Então, pode ser usada de qualquer forma. E a gente também teve uma recepção muito boa de alunos, principalmente relações internacionais, que foram os professores que mais engajaram, né? Eu acho que por ser Ah, faz ODS uma grande sentido, faz sentido. temática. Faz muito sentido. Bem, vamos falar do seu livro um pouquinho também, né? Porque um livro com esse título, Mulheres e Política no Brasil, e que motivou a criação do seu primeiro jogo, como você já citou no começo do nosso bate-papo, ele tem uma importância muito grande no cenário que a gente está enfrentando atualmente, que acho que a gente enfrentou o tempo todo na realidade, não só agora, mas a participação das mulheres na. Eu tenho 4 mulheres em casa, uma esposa e 3 filhas.
E eu tinha um aquário, eu morava numa casa antes, agora eu moro numa outra casa, mas na casa anterior eu tinha um aquário que tinha 52 peixes e eu suspeitava que todos eram fêmeas. E eu Muito bem sou acompanhado muito bem você. acompanhado, estou muito feliz nessa minha situação, mas muito preocupado também com o cenário da sociedade em relação a essa questão de gênero, essa questão da mulher na realidade, né, de como a mulher se apresenta, como ela participa, como ela influencia, como ela muda o mundo. Eu até uma brincadeira até de gênero, mas eu acabo falando que as mulheres vieram depois do homem, né, na lógica do criacionismo cristão, e já veio com o software e o hardware melhorado, né? Porque ela já veio mais inteligente, já veio conectando mais as coisas, percebendo mais coisas, mas infelizmente a sociedade que a gente vivia, a gente veio de uma sociedade muito machista, muito que acabava tolhindo as mulheres. Conta um pouquinho do livro, qual é o objetivo seu do livro, qual é essa sua posição de é, é, ativar esse debate com as meninas, com os educadores, com as professoras, e nesse mundo das mulheres na política, e da mulher em geral, dessa temática. Legal. Bom, esse é o livro, então, gente. Vocês podem ver, inclusive, que o tabuleiro desse jogo social é bem a capa, então já é para trazer esse tom. O livro, apesar dele ser pago, né, pela editora Dialética, tem e-book, tem livro físico, daí vocês podem, caso se interessarem, buscar. O jogo social é gratuito, porque segue a mesma lógica que eu comentei com vocês, do interesse meu, principalmente, de que essas ferramentas elas só sejam disponíveis e acessíveis. Então, quem não quiser consumir o livro, comprar o livro, não é um problema. Você pode ter o download do livro de forma. Desculpa, do livro não, do jogo de forma gratuita. A gente. O link já está até aí. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto ele foi uma construção de uma pesquisa qualitativa que eu fiz com 69 mulheres que estavam ativas na vida pública no ano de 2019. Essas mulheres, elas são desde cargos comissionados a eleitas nos 3 poderes, em 12 estados. Então, foi bem representativo, tanto em critérios identitários quanto ideológicos. O que isso significa? A gente tinha pessoas de extrema esquerda e extrema direita, e a gente tem a participação de mulheres brancas, negras, quilombolas, trans, PCDs. Então, entendemos mulheres como mulheres todas, né? Então, Sim, de forma ampla, né? E é como deve ser, e ainda mais porque se a gente não tratar como uma categoria que ela subtempatias, a gente corre o risco de causar silenciamento em outras mulheres. Então, quando a gente fala, está melhorando o número de participação política de mulheres na política brasileira, isso é maravilhoso, queremos que isso aconteça. Mas está melhorando só para as mulheres brancas? Ou está melhorando para a mulher quilombola, para a mulher indígena, para a mulher com deficiência, para a mulher negra? Então, a gente tem que pensar nesses processos também quando a gente fala de desigualdade de gênero. Então, essa é uma das minhas provocações principais do livro, e eu basicamente comparo como é a violência política contra mulheres e a dificuldade do acesso aos ambientes públicos, sejam eles partidários, institucionais, governamentais, para que é comum entre mulheres entre esses desafios. Então, subrepresentação, violência dentro de partido, acesso a recursos, tudo isso são coisas comuns que a gente tem, infelizmente, como, por exemplo, o próprio tempo gasto. Né? Tem uma fala que você trouxe, né, Robson, de que a gente vem com um HD maior, tem dados muito interessantes que as mulheres elas precisam se qualificar mais porque elas precisam se provar mais. Então, tudo que eu falo, se eu não tiver um Infelizmente, né? se eu não tiver um embasamento de dados muito forte, eu vou ser desacreditada. Primeiro, porque eu sou mulher, segundo, porque eu sou nova, terceiro, porque minha voz é infantilizada, por aí vai. Então, eu ainda assim estou na frente, infelizmente, de uma série de manas que por uma sorte ou azar dessa estruturação social foram prejudicadas ou privilegiadas, que realmente não é algo que é natural. A gente construiu e naturalizou esses processos. Não é comum a gente achar que uma pessoa é melhor do que outra por critérios identitários ou ideológicos. Então,
dentro desse processo, mulher, aqui eu fiz um dos resultados da minha tese que gerou esse livro e que está bem escrito aqui também como esse processo a gente precisa de mais tempo para se preparar, somos muito mais criticadas pela autoimagem, o descrédito vem antes da nossa fala, então quando uma mulher fala, você já pensa que você já presume que ela está errada, quando a mulher ainda está em outros critérios de desigualdade, como por exemplo uma mulher indígena, você já presume que ela está errada 2 vezes, então tem todos esses processos que fazem... Eu sou o contrário, tá, Thaís? Eu já digo logo que eu sou ao contrário. Eu já sou. Eu trabalhei em grandes empresas e teve uma das empresas que eu trabalhei que foi na Nokia, no Instituto Nokia de Tecnologia. E eu viajava muito, muito para fazer reuniões assim com grandes empresas. E eu levava uma colaboradora minha que, além de ser mulher, ela tinha uma percepção, uma capacidade de perceber as características das pessoas que estavam na reunião, que era uma coisa impressionante. Então, invariavelmente, ela era a única mulher na sala, né? Então, e ela vinha comigo para as reuniões, né? Mas quando eu saía da reunião, a primeira coisa que eu queria conversar era com ela, porque ela tinha essa capacidade extra, e eu acho que inata de muitas mulheres, né? De olhar e saber perceber melhor quem efetivamente manda, quem não manda, quem mais fala, mas não decide nada, quem decide é outra pessoa. E ela foi treinada para isso também, né? Vou ser honesto, mas ela tinha uma capacidade muito boa nisso. Então, no que tange a mim, eu digo, para mim é o contrário. Eu sempre procuro ouvir logo a mulher primeiro para tentar ver o que ela percebeu, ao invés de consultar os homens antes. Isso é muito importante. A gente realmente precisa de homens com essa postura ativa de serem aliados da causa e abrirem caminho e espaço para mulheres, né? Mas na sua fala, dá para trazer alguns elementos que conversam com a tese e com o livro, que são, por exemplo, quando a gente fala que mulheres, elas para ocupar esses espaços, muitas das vezes têm que ter tido esse apoio de outras pessoas, ou sejam outras mulheres e outros homens que abrem espaço, porque a gente sabe que o descrédito ele vem antes e que pessoas que dão mais crédito para mulheres ou crédito igual para mulheres e homens ainda são minoria, e dentro desse processo, às vezes, são coisas inconscientes, ou seja, quando a gente vê uma pessoa, a gente não sabe porquê, mas a gente já fala que ela tá nervosa, ou que ela tá emotiva, nananã. A gente tende a fazer isso inconscientemente muito mais com mulheres do que com homens. Então, se você vê um homem bravo, por exemplo, você fala, tá num mau dia. Se você vê uma mulher brava, você pensa, será que ela tá com problema hormonal? Então, tem um lugar aí que às vezes é inconsciente, que a gente não percebe quando a gente está sendo ou racista ou misógino, a gente não percebe. E, Sim, assim, sim, mesmo temos que já tomar muito cuidado, percebe. né? A cada observação, a cada fala, e infelizmente, às vezes são coisas que estão meio que já na nossa engrenagem social, e que realmente tem que haver uma luta clara, intencional, para que essa tessitura social seja mudada na realidade, né? A gente não pode, com conformismo, entender que isso é natural e que isso tem que se perpetuar, pelo contrário, tem que ser lutado para que todas as pessoas, na realidade, em todos os níveis, não interessa o gênero, não interessa a cor, não interessa a religião, que elas sejam respeitadas e que sejam consideradas de forma justa, de forma correta, com respeito e por aí vai. E daí outros desconfortos, por exemplo, ser a única mulher na sala. Aqui tem algumas coisinhas que a gente pode pegar que é o comum, ainda mais na política. A gente sabe que são poucas as mulheres que têm acesso a esses locais, e daí esse acesso ele demanda tempo, demanda recurso, demanda entender a codificação do ambiente político, ou seja, quais são as normas, os ritos, as formas de falar, e que quando você não teve um acesso a recursos, educação, tempo anterior, isso fica mais desafiador. Daí tem outros fatores, como, por exemplo, o papel dos serviços de cuidados não remunerados e essa definição de que mulheres são responsáveis pelo ambiente doméstico, o que ocupa muito mais tempo de mulheres nas tarefas do dia a dia. O fato desse descrédito, da gente sempre ter que se provar melhor para conseguir minimamente que alguém te leve para sentar na mesa com outros homens, você tem que dedicar muito mais tempo para estudo, você tem que se provar muito mais, você tem que realmente se destacar entre homens para conseguir ter esse processo. E muitas das vezes
isso é tido como natural, o que é um problema da lógica da meritocracia na desigualdade de gênero, que você fala, Sim, não, sim. mas essa mulher só tem acesso se ela se prova muito mais que um homem. Isso é muito errado, porque daí a gente tem mulheres que são tratadas como guerreiras, então como líderes natas, essa pessoa tem uma postura, ela é assim, ela é assada, e daí a gente individualiza a luta de uma mulher, primeiro apagando a luta dela, como se fosse, ela é assim, ela tem essa habilidade, ela é assada, quanto que a gente acaba percebendo que, putz, essas mulheres, infelizmente, nós somos minorias que conseguem ocupar esses espaços, né? E daí, quando a gente tem uma ou outra que ganha destaque nisso, é como se a gente esquecesse que ainda assim, numa sala de 10 pessoas, uma é mulher. Ontem eu fui num evento, eu não posso comentar só qual, mas era de inovação em energia elétrica. E a primeira coisa que eu reparei foi, tinham pouquíssimas pessoas negras e tinham até uma quantia, obviamente, muito menor, infime, assim, de mulheres comparada a homens, mas eu não vi uma mulher negra. E assim, Uhum. as mulheres lá que estávamos, mas estávamos em uma quantia bem menor e éramos todas brancas. Pode ser que Uhum. tinha uma ou outra negra, mas daí ela é a exceção. Eu não vi uma pessoa com deficiência, seja homem ou mulher. Então, assim, Uhum. quando a gente vai parar para pensar, isso está no nosso dia a dia e a gente precisa começar a ver a lente de observar isso. E quando a gente tem mulheres no poder, uma questão de política mesmo, mulheres que chegam em cargos de liderança e falam: agora eu tenho a caneta aqui na mão, e sinto essa dor na pele, daí eu sei que eu posso fazer algo. E tem algumas mudanças que sim, são só promovidas quando a gente tem elas em nível institucional mais elevado, como a política. E daí a importância de ter mulheres para representar outras mulheres nas políticas públicas, e não só mulheres brancas, mas Totalmente. todas nós, né? Sim, sim. Agora, de forma pragmática, olhando para o futuro, como é que você vê essa luta? Como é que você vê esse... Eu sou parte super interessada nisso, que eu tenho 3 filhas. Então, eu quero entender melhor como é que você enxerga. Minha pergunta é para que você seja absolutamente honesta, né? Ou seja, é lógico que você tem um ideal, você entende que o seu próprio livro e o seu debate nos núcleos onde você está ajuda a transformar isso e que você procura buscar outras pessoas que conversem na mesma linha. Mas o que que você vê de futuro no curto e no médio prazo de realidade da transformação dessa realidade? De verdade, né? O que que vai acontecer de verdade para a transformação dessa realidade? Olha, eu tenho 3 apostas, assim, se eu puder ser ousada, né. Uma tem uma demora e uma morosidade na construção das melhorias, como, por exemplo, a própria lei de enfrentamento à violência política contra mulheres é do ano passado. Então, é claro que a gente avança, principalmente institucionalmente, em uma rapidez menor da que eu gostaria, mas a gente tem sim avanços não só legais, mas culturais, que levam para uma discussão maior sobre a temática. Agora a gente consegue ouvir mulheres se expondo mais e todos os tipos de mulher. Então tem sim melhoras progressivas e essas melhoras progressivas elas têm que ser comemoradas, mas também entendidas como parciais e a gente sempre tem que ir aumentando a agenda de uma forma cada vez mais audaciosa, digamos assim. E a gente não pode deixar mais que essas mudanças elas demorem tanto tempo para se consolidar e para ter gatilhos de execução. E como que a gente faz isso? Que é a minha segunda aposta. Em mais lideranças de mulheres. E felizmente, principalmente pelo efeito da escalada autoritária do governo atual, a gente teve mais organizações de redes de mulheres trazendo enfrentamento, uma vez que a gente tem um líder que declara a inferioridade de mulheres em diferentes pautas de Estado e corta orçamentos, por exemplo, para enfrentamento à violência doméstica, claramente, né? Então, quando a gente tem esses entraves, a gente tem uma. Não vou chamar de oportunidade porque isso me fere, não é uma oportunidade, mas uma necessidade de uma luta mais organizada para fazer enfrentamento a esses absurdos experimentados. Então, a gente tem também a minha segunda aposta, que é mais mulheres em cargos de liderança, mais mulheres participando ativamente dessas agendas, e com isso, além de maior atenção para as necessidades desse problema, mais mulheres chegando em locais onde elas vão conseguir, de forma mais sistêmica, promover mudanças reais. E a minha terceira aposta é, gente, a estrutura é formada pela gente enquanto pessoas e indivíduos. Então, se a gente educa ao processo de discriminação de gênero, se a gente faz com que nossas meninas e meninos, nossas crianças, elas já sejam sensibilizadas para essa temática e compreendam essa dicotomia que existe, que é
culturalmente construída e que isso deve ser rompido, a gente vai ter melhorias nas gerações futuras e no nosso presente por ocasião, né? Então, a minha terceira e última aposta é que a gente comece a trabalhar essas temáticas de forma mais consistente na sociedade, não só nos núcleos familiares, mas em escolas, em ambientes coletivos, para que a gente tenha uma formação da realidade das pessoas, de todas as gerações, mas principalmente das gerações mais novas, que já venham com isso instalado, digamos assim, para os seus fazeres sociais quando forem adultos e jovens, né? Maravilha, Thaís Chang, maravilha. Eu gostei demais do nosso bate-papo. Queria que você deixasse os seus contatos para que quem queira saber mais dessas lutas que você está ajudando a combater e dos jogos e de outras possíveis formas de contactar você, fala para a gente como é que as pessoas entram em contato, como é que se acham, apesar que pelo seu nome é muito fácil de se achar online. É bem fácil, mas vocês conseguem me achar tanto no LinkedIn com meu nome, quanto no Instagram, que é onde a gente faz as principais divulgações das maratonas de ideação, de inovação de soluções, que é @ThaísZSCH. E também este é literalmente meu e-mail. Então, thaísZSCH@gmail.com. Vocês podem entrar em contato comigo também de forma livre. Foi fácil achar o seu usuário do Gmail, né? Com o seu sobrenome. Não é difícil. Esse é um dos benefícios de ter nome difícil, apesar de serem poucos os benefícios. Muito bom, muito bom. Thaís, foi um prazer, então, falar com você. Muito obrigado por essa clareza, pelos jogos que você criou, obrigado por essa luta que você vem marchando e pode ter certeza que o Conversas Transformadoras se alinha a você nessa marcha, nessa busca pelo reconhecimento de que todos nós somos iguais e que assim temos que ser tratados em todos os lugares. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso Conversas Transformadoras de hoje. Você pode ter acesso ao nosso acervo de conversas e outros conteúdos no site do Instituto Significare. Para isso, você acessa o www.significare.org.br. E se você está assistindo no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal, dar o seu like, porque isso ajuda a difundir mais conversas que efetivamente nos ajudem a transformar a educação, que é a nossa missão principal. Também o Conversas Transformadoras está disponível em outros serviços de streaming de podcast. Um abraço para vocês e até a próxima.